Boa noite, amigos, né? Eu comentei esse assunto num podcast que deu totalmente errado, então eu vou fazer um vídeo dedicado a falar sobre esse assunto, que é sobre a possível ou não morte de Kim Jong-un. A gente tem que entender que onde entra o comunismo, a verdade vai embora na mesma hora, tá? Então, regimes ditatoriais, eles não são nada transparentes, eles escondem informações. Qualquer tipo de regime autoritário é assim, ainda mais um regime comunista. Então, por exemplo, a morte do pai do Kim Jong-un demorou também semanas para ser divulgada. Então, não seria nada surpreendente se isso tivesse acontecido também agora. Porque o infeliz não aparecia lá no dia 15 de abril, que era o aniversário do avô dele, que é o dia mais importante, agora é dia 25 de abril, blá blá blá. Então, aconteceu alguma bosta com ele. Então, ventilou-se essa informação que ele teria morrido porque ele tinha problemas cardíacos, ele é um fumante, será que ele pegou corona também e tudo mais. Ele morreu, que nem diz o Nurse da Capitinga, ele morreu. Aí, nisso estão se ventilando, né? Eu até acho bastante engraçado que houve um empoderamento da irmã dele por algumas mídias aqui do Brasil, mas tudo bem. Então é isso que acontece, tá? Então é uma coisa assim que eles seguram as informações. A gente não viu o que a China fez em relação ao Covid-19? Se ela tivesse dado as informações corretas, não tivesse censurado o médico, não tivesse alertado o mundo na hora que teria que ter alertado, hoje a gente não estaria passando pelo que a gente passa. Então, isso é muito comum deles, tá? É um comportamento corriqueiro. Então, não me surpreende que ele já teria ter morrido no dia 12 de abril pelo ataque cardíaco, porque ele é o único gordo da Coreia do Norte, né? Não sei se tem outro gordo, a pessoa mais gorda é da Coreia do Norte. O cara deve comer feito um desgraçado, fuma e é sedentário, enquanto o povo dele passa fome. Até a irmãzinha dele, que pode ser a sua sucessora, né? Não sei, ela é bem magrinha. Só ele que era o único gordo da Coreia do Norte. Pelo menos a Coreia do Norte não sofre de obesidade, só de outra coisa, né? A Venezuela também acho que também não sofre desse mesmo problema. Então, isso é muito comum. Por que isso acontece? A gente tem que entender. Porque se houver essa vacância inesperada, como pode acontecer, as, há facções, há pessoas dentro da ditadura que podem tomar o poder, né? Isso já aconteceu na história, inclusive até em ficção. E a ficção pode dar motivos para a realidade imitá-la, né? Então, isso é possível. Então, eles seguram, né, para outras, deve ter outras forças internas, não sei, os generais lá que devem, em segredo, confabular para tomar o poder da família do Kim Jong-un, né, não sei. E também potências que gostariam de acabar com o regime da família dele, né, do Kim Jong-un, poderiam aproveitar para atacar, sei lá, a própria Coreia do Sul ou os próprios Estados Unidos, não sei. E não há interesse, por exemplo, da China que esse regime acabasse. Imagine só se a Coreia se reunificasse, igual há mais de 30 anos as Alemanhas se reunificaram, porque tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, teve a queda do Muro de Berlim, né? E as Alemanhas, depois de 90, viraram uma só Alemanha. Inclusive, eu acho que foi a Alemanha que ganhou a Copa do Mundo de 90, foi a Alemanha Ocidental ainda, né? Foi considerado o time da Alemanha Ocidental. Então, isso é muito possível. Por quê? Porque se o regime cair e ou a Coreia do Norte se tornar um país aliado, deixar de ser comunista, né? Apesar que seria um choque cultural do caralho para eles. Ou virar apenas a Coreia como uma nação só, né? Que ser anexada à Coreia do Sul e mudarem de nome, isso é muito possível de acontecer. E a Coreia do Sul é uma aliada dos Estados Unidos. Imagine a Coreia como nação aliada dos Estados Unidos, podendo colocar bases norte-americanas à fronteira da China, né? A China que tem
hoje desponta como uma principal potência socialista, né, comunista. Então não seria muito interessante. Até porque vamos recorrer à história. A, a União Soviética tinha seus estados vassalos, ou como eu poderia dizer, estados fantoches, né? Que eram estados, repúblicas soviéticas que eram tampões, né? Entre a Europa Ocidental e a própria União Soviética. Tinha a Alemanha Oriental, tinha Polônia, tinha Tchecoslováquia, tinha Romênia, a própria Ucrânia, Bielorrússia, era tudo da União Soviética, era uma coisa só. Eu não sei se eles tinham uma certa autonomia, não sei. Mas tinha essa questão. A própria Iugoslávia, pelo que eu saiba, a Iugoslávia ela era um regime também socialista. Né? A própria formação da Iugoslávia era para ser um Estado socialista, tanto que deu tudo errado porque eram várias repúblicas dentro de uma só nação e deu bosta. Deu até bosta, inclusive até os anos 90, mas isso fica para outro tema. Eu gostaria até de comentar. Então a China faz isso. Porque, por exemplo, vamos lembrar da guerra do Vietnã, né? Que é aquela música. Fui mandado à guerra do Vietnã para lutar com os Vietcongs. Essa música aí. Era um garoto e como eu, via Beatles e Rolling Stones, cantava o mundo. Tá, não vou aqui enrolar. Tinha a guerra do Vietnã. Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul era aliado dos Estados Unidos. O Vietnã do Norte era um estado da fantoche da China, né? E a China queria controlar. Tanto que foi a China que armou o Vietnã do Norte para ele atacar o Vietnã do Sul e manter ali como uma república, né? As revoluções exportando revoluções, né? Isso é muito comum. Então, naquela época era muito fácil, né? Entregar armamento, não via muita coisa soviética, muita coisa da China, né? Para eles fazer lá as guerrilhas dele. Então, fica muito claro, né? Que a própria a própria informação não ser liberada também porque aquele povo é um povo controlado, uma coisa lá muito lamentável, né? São pessoas que não sabem nem que possibilidades o planeta Terra tem, né, de diversas culturas e elas estão vivendo ali como se tivesse um pequeno feudo, né? Eles são vassalos do rei, né, do reizinho gordinho maluco que deve fazer inúmeras atrocidades. Parece que ele executou um aliado dele com um tiro de canhão, para você ver o nível de doença. Inclusive ele trouxe uma banda de K-pop. Ele gosta de uma banda de K-pop, né? Da Coreia do Sul. Ele trouxe essa banda de K-pop. Eu tive a oportunidade de assistir e como o pessoal ficou muito, eles têm que mostrar uma certa, assim, como eu posso dizer, eles têm que mostrar uma certa servidão. Esse cara, tipo, K-pop é tipo dança, né? Tal, não sei como dança K-pop. E ele todo felizão lá e o povo assim aí no final bateu palmo como se fosse um recital, sei lá, de música clássica, um negócio muito é muito pitoresco. Então, um cara muito maluco, não sei se morreu, vai. Mas é aquela coisa, eu acho que o diabo tá preocupado se ele morreu, porque imagine esse maluco lá no inferno, né? Já basta os Stalin, Hitler, Mao Tse Tung, entre outros, o próprio Napoleão era um outro maluco. Já tem mais um outro maluco para fazer a composição das almas luciferianas, né? Até porque um maluco desse é um tirano. Ceausescu lá da Romênia, que mais? Sei lá. Meu Slovan Milosevic lá da Iugoslávia, entre outros malucos aí que o Lenin e muito mais outros malucos que devem estar no inferno, né? Eu lembro até do próprio anime do Dragon Ball, né? Que todos tinham uma auréola, né? Até o pessoal que ia parar no inferno, o Freeza, o Cell, entre outros, tinha a auréola, né? Acho que o Kim Jong vai ter a auréola também, mas vai para o andar de baixo. Então é uma coisa muito complicada. E também
me chama muita atenção a ingenuidade das pessoas. A primeira ingenuidade é não, porque vai ser uma mulher agora, vai acabar com pressão. Ou ela vai ser empoderada. Meu Deus do céu, cara. Aquela mulher ali, cara, não é porque é mulher, porque é um homem, não é porque tem piu-piu ou tem perereca que vai a pessoa vai ser boazinha ou malvada, né? Eu sei que tem uns migtal que coloca a mulher como a malvada, interesseira, que vai desgraçar a vida dele, ou aquelas mulheres sofrendo muito na mão do homem, que o homem não presta, que feminista homem não presta, porque tem piu-piu e é opressor, não é assim também que funciona, né? O gênero não tem nada a ver com isso. Ela também pode ser tão filha da puta, tão tirana, tão desgraçada quanto ele. E eu acredito que ela seja assim, pelo fato que ela é um dos braços direitos do infeliz, né? Do irmãozinho maluco. Então é muito, 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 muito provável que ela também, se ela for a comandante, porque eles querem ter uma sucessão de homens. Só que o infeliz se foi antes do tempo que eles esperavam, porque o pai e o avô demoraram alguns anos, né? O avô morreu em 94, o pai em 2011. Né? Pô, 2011 para cá, 9 anos. Né? Então foi muito cedo. E ele teve, pelo que me falaram ele teve 3 filhos, só que só o mais novo é homem, né? Eles não querem mulher. Então, pera lá, se eles não querem mulher, o menino é uma criança. O mais novo, né? Não sei que idade tem a criancinha. Eles vão esperar a criança se tornar adulta, não sei. Vamos fazer igual o Dom Pedro II, né? O Dom Pedro I foi lá, abandonou, abdicou o trono para restaurar a, a filha dele, né? Que era sucessora, que o irmão do Dom Pedro foi um usurpador, né? Aí ele virou Dom Pedro IV de Portugal. Ele foi rei 2 vezes do mundo, né? Ele foi Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal, se não me engano. E ele até morreu logo depois. Aí o pequeno Dom Pedro, né? Dom Pedro II, era criança, ele não tinha direito ao trono de Portugal, porque ele nasceu depois da independência do Brasil. Ele, ele era criança, ele tinha 5 anos quando Dom Pedro I tinha abdicado. Cara, claro que Dom Pedro II foi um homem sensacional para o seu tempo, era um bom governante, pelo menos eu acho que ele não permitiria o que acontecesse no Brasil, o que aconteceu no século seguinte e no atual século, né? Mas ele governou o Brasil, né? Ele era imperador do Brasil. Mas não sei se vai acontecer ou vai ter um líder lá, regente, porque tem que ir para a família do infeliz, né? Que ela está desde 48. Então quer dizer que vão deixar lá a irmãzinha do cara lá como uma espécie de líder regente, alguma coisa assim, né? De temporária, né? Que quando o Dom Pedro II ficou pequeno, ele teve a tutela, mas diretamente era a sucessão do Dom Pedro I e Dom Pedro II, não teve outros imperadores do Brasil. Então não sei se vai ser a mesma coisa. Então vamos colocar a Kim Jong-sun lá, e eu acho que depois que o garoto lá ter uma certa idade, o filho lá do Kim Jong-un, acho que ela passa o poder para ele, eu não sei, porque eu não sei como que funciona. Tudo pode acontecer. Então, se o infeliz morreu, eu acho que não sei o que vai acontecer. Eu acredito que o regime comunista lá vai continuar, tá? Por inúmeros fatores que eu já elenquei. A China pode ajudar, tudo mais. Também a história já falou, quando um líder tirano conhecido morre e já coloca um outro, como por exemplo, Fidel morreu, mas o regime do cubano ainda continua. O Hugo Chávez morreu, inclusive segurar também a morte dele por muito tempo. E hoje a gente tem Nicolás Maduro, né? Que dizem que pode ter caído, não, que o Trump tá lá
tentando derrubar ele, fez um cerco. Isso aí tem muita especulação, mas também tem certas coisas sem um fundo de verdade. Então é muito complicado. Então, claro que eles vão arrumar um substituto pro infeliz, porque se o gordinho maldito morreu, eles precisam de outra pessoa, até porque o povo de lá os enxergam como uma espécie de divindade, né? É uma coisa muito louca, né? É uma coisa assim fora do normal. Inclusive lá não se pode ter religião, é só adorar os desgraçados da líderes da Coreia do Norte por todos esses anos, né? Mas eu fico por aqui, só foram os meus comentários, porque o podcast deu errado, inclusive acho que não vai dar certo fazer podcast usando a gameplay do Grid 2, porque a Codemaster dá flag, né, em algumas partes do jogo, mesmo sem som. Inclusive quando estava fazendo um comentário sobre o Sérgio Moro no meu último podcast, essa parte vai ter que ser retirada, então vai ficar meio sem nexo, né? Vai ter um corte aí. Só por causa de um evento que eu fiz, não vale, né? Tem que tirar para ter monetização no vídeo, né? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.